falta para Jesus voltar? Essa é uma pergunta recorrente, inclusive nos dias em que estamos vivendo, mais do que nunca se faz esta pergunta. E você, com certeza, em algum momento da sua vida, ou em algum momento, você deve ter pensado ou perguntado: o que falta para Jesus voltar diante de tantos acontecimentos? Nós vamos ver na palavra de Deus agora. Porém, eu quero aqui estender a minha saudação aos nossos amigos e irmãos que estão aqui, para juntos compartilharmos a palavra de Deus, e também dizer a você, como a Bia sempre repete, que você deve compartilhar o vídeo, porque cada dia, cada momento são mensagens que alcançam pessoas, e essas mensagens, elas podem ir muito mais distante do que nós imaginamos. Então imagine só o alcance. Estamos vivendo sob circunstâncias diferentes, mas a Bíblia diz que nós devemos aproveitar as oportunidades, ok? Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus neste momento. Pegue sua Bíblia e vamos abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Está aí também na tela para você acompanhar a leitura da palavra de Deus. São Mateus 24, a partir do verso 3. Vamos ler. São Mateus 24, a partir do verso 3. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler. Se você tiver com sua Bíblia aí é melhor. 24:3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Eu vou fazer uma pausa aqui porque às vezes, irmãos e amigos, nós não entendemos muito bem o capítulo 24 de Mateus. Por quê? Porque esse capítulo 24 é um capítulo profético, porém, esse capítulo apresenta a profecia de dois eventos ao mesmo tempo. Quando os discípulos perguntam ao Senhor: Senhor, olha o que é que os discípulos perguntam: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Os discípulos estavam se referindo a dois eventos que no início do capítulo 24 eles já tinham comentado sobre isso, que é exatamente sobre a destruição de Jerusalém e sobre o final do mundo. A destruição de Jerusalém e a volta de Jesus Cristo. Então, a pergunta dos discípulos foi em relação a esses dois eventos. Então, o Senhor Jesus responde exatamente em relação a esses dois eventos. Ele apresenta sinais, apresenta eventos ou subeventos que ocorrerão antes, tanto da destruição de Jerusalém, como antes da sua volta. Então, muitas vezes, as pessoas aplicam alguns acontecimentos à volta de Jesus, quando na verdade estão se referindo à destruição de Jerusalém. Ok? Mas nós vamos entender agora aqui, direitinho, a pergunta dos discípulos: Senhor, que mostra quais são os sinais, quando essas coisas vão suceder. Quando eles perguntam quando estas coisas vão suceder, está se referindo à destruição de Jerusalém. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Os discípulos estavam perguntando sobre o fim do mundo. Então vamos agora à resposta. Vamos agora à resposta do Senhor Jesus, a partir do versículo 4. O que é que o Senhor Jesus diz para eles? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E continua: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Vamos parar aí, porque em relação ao que Jesus disse a esses sinais, todos eles são em relação ao fim do mundo, até agora, em relação ao final dos tempos. É tanto que, olha, nós vamos ver aqui, falsos profetas dizendo eu sou o Cristo, falsos cristos, na verdade, esse é o primeiro sinal, guerras, rumores de guerras, enganos de várias formas. Aí Jesus disse, não é o fim,
mas não é o fim. No versículo 7 diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso no cumprimento final, escatológico, não na destruição de Jerusalém, porque na época de Jesus ali, e um pouco depois, na época que Jerusalém foi destruída, poucas guerras aconteciam, os sinais do final dos tempos não haviam acontecido ainda. Mas vamos acompanhar então. No versículo 8 é dito assim: porém, tudo isto é o princípio das dores. Tudo isso é o princípio das dores. Aí no versículo 11 a 13, acompanhe comigo 11 a 13, diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O amor vai se esfriar de quase todos. Aí nós estamos vendo aqui, né? Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E o Senhor Jesus ainda fala, esse é o verso que nos interessa muito, o verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Pronto. Nós vamos entender o seguinte aqui, a gente vai voltar ainda esse verso, mas só dando a ênfase. Jesus disse assim, que o fim só vai acontecer quando o evangelho for pregado a todo mundo. Pode ver aqui essa expressão, então virá o fim, é o seguinte, está relacionado a o evangelho será do reino. O evangelho do reino não é um evangelho qualquer. Qual é o evangelho do reino? Arrependimento, chegou a hora do juízo, Jesus está voltando, devemos nos preparar. Por isso que o apelo bíblico é prepara-te para encontrares com o teu Deus. Mas a pergunta é, pastor, o que é que falta para Jesus voltar? De acordo com o Senhor Jesus, o que ele mesmo disse, o que falta para ele voltar é o evangelho ser pregado a todo mundo. Então nós vamos agora analisar outros versos aqui. Por exemplo, vamos aqui ainda em Mateus 24, eu quero ler com vocês, porque há talvez alguma confusão em relação ao evento da destruição de Jerusalém ao fim do mundo. No versículo 19, Mateus 24, 19 e 20, aí eu quero agora aqui com os irmãos e com os amigos, porque a palavra de Deus ela se explica, para não haver confusão, porque tem muita gente fazendo confusão sobre os sinais ou os eventos antes da volta do Senhor Jesus, misturando com a destruição de Jerusalém. Vamos ver aqui no versículo 19 e 20. O que é que diz aí? O Senhor Jesus falando para os discípulos sobre o que é que vai acontecer antes da destruição de Jerusalém e antes também do fim do mundo. Aí no versículo 19 ele diz assim: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Só que esses dias aqui que Jesus está falando vai ser nos dias da destruição de Jerusalém, que já aconteceu no ano 70. O que é que acontece? Claro, para a grávida, coitada, seria muito difícil, porque muitos fugiram antes da invasão a Jerusalém. Agora, você já imaginou uma grávida fugindo numa circunstância muito difícil? E outro detalhe, os romanos, eles eram bárbaros a ponto de destruir, tem relatos históricos de soldados enfiando a espada na barriga das mulheres grávidas, tirando o feto, coisas horríveis e absurdas. Por isso aqui agora o Senhor Jesus disse, ai das que estiverem grávidas. Tem gente que diz assim, olha irmãos, pense aí amigos, nós não devemos dizer o que a Bíblia não diz. Então atenção para isso aqui. Nossa mensagem hoje é um estudo também para a gente entender. Tem gente que diz assim, olha, não engravide, não case, porque Jesus está muito perto de voltar, porque o texto diz, ai das que estiverem grávidas, mas não é em relação à volta de Jesus, é em relação à destruição de Jerusalém, porque seria muito difícil mesmo para as grávidas. E tem gente que diz assim, não, mas não pode engravidar, não pode casar, não, isso não é verdade, biblicamente falando, em relação à volta de Jesus. Por quê? Primeiro, irmãos, nós temos que ser bem sinceros. Pastor, o que é que falta para Jesus voltar? Da parte de Deus não falta nada. Vou repetir.
Da parte de Deus não falta nada. O que falta é da parte do homem. Pastor, e o que é que falta da parte do homem? Da parte do homem falta pregar o evangelho. Agora, uma coisa é certa. Aqui nós vamos entrar no outro contexto, talvez voltando ao versículo 14 de Mateus 24. Alguém pergunta assim: pastor, mas, em primeiro lugar, todos os países do mundo já foram alcançados com o evangelho eterno? Não, não. Mas eu quero dizer o seguinte aos irmãos e amigos, falando sobre a igreja adventista do sétimo dia, que prega o evangelho eterno. Ela já está presente em 212 países. Há uma resistência muito grande em alguns países asiáticos para receber o evangelho. Há uma intolerância muito grande em países, eu não vou dizer agora aqui o nome de todos os países, mas tem 11 países que são bem resistentes ao cristianismo. E um detalhe, há países que mesmo falando de liberdade, eles não permitem a leitura da Bíblia, nem se mencionar o nome do Senhor Jesus. Eu mesmo tenho amigos, deixa eu dizer aqui para os irmãos, e para os ouvintes, e para os espectadores, eu tenho amigos que estão em alguns países da Ásia, com o objetivo de pregar o evangelho, porém, não podem, a princípio, falar nem de Jesus, nem apresentar a Bíblia. Eles têm que fazer outra atividade, como padeiro, professor de inglês, atividades manuais, mecânicas, qualquer coisa, para atrair alguns seres, alguns habitantes daquele local, algumas pessoas, para falar de Jesus nesse momento aí. Ou então convidá-lo para na sua casa falar de Jesus, mesmo assim com risco da própria vida. Vou só aqui mencionar rapidamente, eu até já falei em algumas igrejas isto, em um determinado país, que eu não posso dizer o nome, um pastor adventista e sua esposa estava saindo de uma residência onde eles estavam fazendo ali tipo um pequeno grupo, pregando o evangelho, mas eles foram denunciados. E quando eles estavam saindo e a esposa do pastor entrou no carro e que o pastor estava para entrar no carro, para sair ali da frente daquela casa onde eles faziam culto, jogaram uma bomba e a esposa do pastor foi atingida e ficou paraplégica. Até hoje ela está de cadeira de rodas. Para que os irmãos e amigos entendam o seguinte: a intolerância religiosa, e principalmente em relação ao cristianismo, em muitos países ainda existe. Agora, um detalhe, Deus é poderoso para fazer penetrar a mensagem do evangelho eterno nesses países resistentes. Vou dizer uma outra verdade aqui para os irmãos. A TV Novo Tempo e a Rádio Novo Tempo tem entrado em alguns países desses aí e tem feito muita diferença. Então Deus tem várias formas de usar pessoas, usar tecnologia, usar diversos meios para que o evangelho possa ser pregado. Agora, o importante para nós que entendemos e lemos a palavra de Deus, são duas coisas que eu vou falar aqui importantes para os irmãos e amigos. A primeira coisa é que eu devo pregar o evangelho onde eu estou, porque o mundo que Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho, é onde eu estou. Primeiro ponto. E o segundo ponto, que agora eu quero falar de coração para os irmãos e para os amigos, eu até me emociono para falar sobre isso, porque o segundo ponto, irmãos e amigos, é nós estarmos preparados com a vida nas mãos de Deus, porque Jesus está perto de voltar, a porta da graça está perto de fechar, as pragas do Apocalipse ainda não caíram, a lei dominical ainda não foi assinada, está perto. Quando as pragas começarem a cair, não vai haver mais oportunidade para ninguém. Mas eu também não devo esperar as pragas caírem, não é? Eu devo me preparar hoje, agora, porque eu não sei do dia de amanhã. Irmãos, amigos, antes de ontem, eu fiquei muito sentido de receber a notícia do falecimento da esposa de um colega meu, um pastor muito conhecido nosso aqui da família. E a esposa dele foi até minha ovelha lá na Bahia, em Feira de Santana, e ela faleceu rapidamente em decorrência das complicações pela Covid-19, ficou em coma e faleceu. E foi uma tristeza muito grande,
tristeza terrível para a família toda dela. Eu conheço toda a família, 3 filhos, ficou o esposo aí com 3 filhos. Mas, irmãos, toda semana, nós recebemos notícias de pessoas que estão sendo atingidas, algumas letalmente, outras não, por essa pandemia que é uma peste, é uma epidemia que está em Lucas também falando. Tudo isso é sinal, irmãos, são sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus. São sinais que antecedem. E nós vamos ficar dormindo? Deus está nos sacudindo. E eu quero dizer outra verdade aqui para os irmãos. Esses sinais, essas epidemias, irmãos, preste atenção, essas epidemias, elas alcançam também tanto quem é do povo de Deus como quem não é. Porque Deus sabe de tudo, nós não sabemos. Deus vê o final, eu só vejo um pedacinho. Então nós temos que confiar, ter fé, colocar na mão do Senhor primeiro nossa vida. Senhor, eu vou colocar minha vida em tuas mãos e vou pregar o evangelho. É isso que Deus quer de nós, estarmos preparados hoje, porque a coisa mais certa neste mundo é a incerteza. Então nós temos que colocar nossa vida nas mãos de Deus hoje. Eu não posso deixar para amanhã, eu não posso brincar com a salvação. Não é? Se eu brincar com a salvação, eu corro um grande risco de eu ser alcançado pelos dardos inflamados do inimigo. E eu não devo permitir isso. Portanto, pense bem. O evangelho é eterno. Pastor, eu não posso ir na Ásia pregar o evangelho, mas você pode pregar onde você está. E lá na Ásia, Deus vai cuidar disso. Lá em países que são intolerantes ao cristianismo, Deus vai cuidar. Porque Ele vai dar oportunidade para todos ouvirem a mensagem de uma forma ou de outra. Existem meios de comunicação entrando em lares, entrando em países. Então Deus cuidará disso. Agora eu tenho que fazer a minha parte. Então, voltando aqui, irmãos, a questão da grávida, do inverno, era exatamente em questão a Jerusalém, a fuga de Jerusalém na invasão romana, não em relação à volta do Senhor Jesus. Agora, alguém pode dizer assim, pastor, mas o que é que falta? Falta o evangelho ser pregado. Irmãos, eu vou dizer uma verdade aqui. Falta um sinal e 2 grandes eventos antes da volta do Senhor Jesus. Nós sabemos o seguinte, o maior evento que vai acontecer na história deste mundo é a volta do Senhor Jesus. Esse é o evento crucial. Este é o maior evento, não é? Inclusive, hoje o mundo está voltado para a ressurreição do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, ele fala muito bem, dizendo o seguinte em Hebreus 12:2, que nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que morreu, e ele fala em outro texto, que ressuscitou, vive para todo sempre, para nos dar a esperança e a certeza da vida eterna. Agora, um ponto que a gente quer destacar aqui, que nós queremos destacar, eu anotei muita coisinha para falar, mas o que a gente gostaria de falar e ler com os irmãos, vai ser colocado na tela e nós vamos ler, porque isso aqui é a nossa esperança. São Mateus. Antes de ler São Mateus, eu quero mencionar Lucas 21, né? Tem muitos textos, mas eu até separei aqui alguns. Lucas 21, por favor, se der para colocar, na minha Bíblia já está marcado aqui. Só para ficar claro, eu já falei sobre esse movimento profético, mas vamos ler aqui Lucas 21, 10 e 11. Lucas 21, versos 10 e 11. E nós vamos ler aqui o que é que diz a palavra do Senhor. Lucas 21, 10 e 11. Diz assim, acompanhe comigo no texto bíblico, não é? Não deu para colocar aí ainda, eu não estou vendo, mas não tem problema, você pode pegar sua Bíblia e acompanhar comigo. Lucas 21, 10 e 11 diz assim. Vamos acompanhar o texto. Os sinais antes da volta do Senhor Jesus. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Isso aí em relação ao fim do mundo. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Eu vou fazer uma pausa aqui, porque esse verso 11 de Lucas 21, irmãos e amigos, ele está muito sintonizado com o contexto atual em que vivemos.
Dois problemas afetam a humanidade hoje, em decorrência do pecado, em decorrência do endurecimento do coração humano, em decorrência do distanciamento do homem de Deus. Dois problemas. Hoje, que nós vamos dizer, em 2021, no Brasil e no mundo, alcançando o mundo praticamente todo. Dois problemas que estão apresentados no versículo 11 de Lucas 21. Fome e peste. Fome e epidemia. Podemos dizer a fome e a pandemia. Estão alcançando pessoas ao redor do mundo. E a palavra de Deus diz que isso ainda não é o fim, mas já é o princípio do fim. Eu quero dizer aos irmãos, já falei sobre isso, mas eu insisto, dizer o seguinte: nós não estamos ainda no fim, mas estamos no princípio do fim. Estamos no princípio do fim. Agora eu quero convidar você a ler Mateus 24, aí sim nós vamos partir para o encerramento. Mateus 24, dos versículos 29 a 31. Mateus 24, 29 a 31. Aí vamos ler então aqui o que está escrito. Mateus 24, 29 a 31. Vamos ver o que é que diz aqui a palavra do Senhor? Diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Todos esses sinais já aconteceram. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os escolhidos, na verdade, são todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus. Porque o Evangelho diz que todos são chamados, todos, mas poucos aceitam o chamado. Agora, outro detalhe, irmãos, que eu queria destacar aqui nesse texto, que é uma profecia de grande esperança, que é a volta do Senhor Jesus para pôr fim à lágrima, ao sofrimento, à morte, à dor e ao pecado. É o seguinte: será um evento visível. A Bíblia diz assim: todos os povos da terra, todos os povos da terra. E diz mais o seguinte: que será com grande clangor de trombeta. Não é nem invisível e nem silencioso o evento. Eu quero dizer aos irmãos o seguinte: o evento vai ser estrondoso, vai ser para chamar a atenção do mundo todo, vai ser com poder e muita glória. Eu sonho ver esse evento, esse dia, irmãos. É uma maravilha se nós tivermos o privilégio de estarmos vivos, maravilha. Se não, o Senhor Jesus vai nos ressuscitar para vivermos eternamente com o Senhor. E o texto bíblico diz assim, que então aparecerá o sinal do Filho do Homem, que vai vir com poder e muita glória. Eu quero dizer aos irmãos o seguinte: esse sinal aí do Filho do Homem é a pedra que foi lançada lá na profecia de Daniel, capítulo 2, sem auxílio de mãos, que encheu toda a terra. O Senhor Jesus está voltando. Nós já podemos até dizer assim: já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. E podemos dizer também assim, porque alguém pode perguntar: pastor, quem poderá estar preparado quando Jesus voltar? Aqueles que aceitaram a justiça de Cristo em sua vida, que aceitaram o Senhor Jesus, que se arrependeram, que permitiram a transformação do coração, aqueles que não foram contra a palavra de Deus, aqueles que não usaram da fé de ninguém para se promover, mas que, pelo contrário, viveram piedosamente de acordo com a palavra de Deus, lendo a palavra e praticando, orando e vigiando a todo momento. Esses sim estarão preparados para o grande dia da volta do Senhor Jesus. E só para encerrar, eu quero dizer a você, prezado ouvinte, espectador, amigo e irmão, a volta do Senhor Jesus está muito perto. Eu disse que, além do sinal do Evangelho, que pode ser pregado a qualquer momento no mundo todo, dois eventos estão ainda para acontecer antes da volta do Senhor Jesus. O primeiro evento antes da volta do Senhor Jesus, que está para acontecer, é a perseguição através de um decreto.
um decreto dominical onde todos os povos serão convidados para idolatrar o dia que Deus não estabeleceu para ser o dia de repouso, para ser o dia de bênção para a humanidade. A negação do sábado e a aceitação do domingo. Esse será um evento, e nesse evento haverá perseguição. Mas aí nós vamos ter o segundo evento. Nesse segundo evento, a porta da graça, a oportunidade já cessou, que serão as 7 pragas do Apocalipse. E com as 7 pragas, ao final delas estará a volta do Senhor Jesus, que hoje está no lugar santíssimo do santuário celestial, intercedendo, julgando, mas ele vai sair. Quando ele sair, a porta de lá for aberta para ele sair, a porta da oportunidade será fechada, e aí não tem mais condição de aceitar Jesus. Então, irmãos, amigos, o apelo que eu faço é: aceite hoje. Só a volta do Senhor Jesus vai resolver o problema da humanidade. Porque o Apocalipse 21:13, com ele eu encerro, diz que quando o Senhor Jesus voltar, vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E não vai haver mais pranto nem dor, tudo vai passar. Aí você pode dizer: mas pastor, todo mundo é pecador, e agora alguém vai se salvar se todos são pecadores? Pela graça do Senhor Jesus, o pecador arrependido, o pecador confesso, o pecador que está contrito a Deus e aceita o Senhor Jesus, guarda os seus mandamentos e tenha fé no Senhor Jesus, esses irão se salvar. Eu ouvi esses dias o pastor Leandro Quadros falando uma coisa interessante, que é uma diferença entre pecadeiro e pecador. Pastor, que diferença é essa? O pecadeiro é aquele que está em pecado constante e não está preocupado com isso. Está ali pecando e não busca se converter, nem se arrepender, nem o perdão. Mas o pecador é aquele onde o apóstolo João disse: filhinhos, eu escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se todavia pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E a pergunta que eu faço para você neste momento é: você está hoje disposto a dizer: Senhor, eu quero estar preparado hoje, e eu quero também, Senhor, pregar no mundo onde eu vivo o teu evangelho? Você quer dizer isso ao Senhor? Levante sua mão, vou orar por você e com você onde você está. Senhor, honrado e exaltado seja o teu santo nome. Abençoa, Senhor, esta família que está ouvindo a tua palavra, esse irmão, esta irmã, este amigo, esta amiga, a fim de que, Senhor, nenhum se perca, mas que todos possam, pelo trabalho do Espírito Santo, pelo arrependimento, pelo perdão e pela tua graça, todos possam ser alcançados e salvos para o teu reino. Que, Senhor, nós não baixemos nossa cabeça nem desanimemos com tudo que está acontecendo neste mundo, mas que, pelo contrário, possamos levantar a cabeça e enxergar que o Senhor está muito perto de voltar. Abençoa aqui cada amigo, cada irmão, cada família. Nós suplicamos estas bênçãos, agradecidos pelo teu poder, pelo poder do teu Santo Espírito. E em nome do Senhor Jesus. Amém.